Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 14. Essa passagem eu não considero de difícil interpretação exatamente, né? Não são palavras difíceis, mas é uma passagem que nós devemos tomar cuidado, porque ela pode ser mal usada por crentes para dois extremos. Então é nisso que nós vamos meditar aqui hoje e tomando esse cuidado, né? O que nós podemos aprender e fazer uma aplicação correta aqui da passagem. Ele diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus poderoso é para o firmar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, esteja nos dando sabedoria, ó Pai, sempre que buscarmos a Sua palavra, Senhor, para uma correta aplicação, para o entendimento, ó Pai, correto das Suas palavras, que nós venhamos sempre a querer viver uma vida reta, justa, Pai, perante Ti, e não de fazer nossas próprias vontades, ó Pai, satisfazendo os desejos de nossa carne, ó Pai. Esteja agora me usando, me dando sabedoria, ó Pai, na meditação, que o Senhor possa estar assim alimentando os irmãos essa manhã, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, a gente vai meditar nesse capítulo 14, que a gente leu aqui apenas o começo, mas aqui nós já temos uma ideia do mau uso que pode ser feito dessa passagem. Porque quando a gente fala aqui que não julgará o servo alheio, muitas pessoas hoje em dia frequentam as igrejas e têm esse pensamento. Não julgue o servo alheio. Ninguém pode me julgar. Meu irmão não pode me julgar. Okay. O Vitor vai falar para mim que eu estou fazendo isso errado. Quem é ele para falar? E esse talvez seja um grande perigo dessa passagem. Nós lermos essa passagem e entender que ninguém tem nada a ver com a minha vida, que eu posso viver ela da forma que eu quiser, como diz aqui, se eu quiser comer carne eu como, se eu não quiser eu não como, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que nós vamos meditar aqui e ver é justamente que não é isso que a passagem está dizendo, né? Então vamos passando aqui, irmãos. Primeiramente, no versículo 1, diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvida. Primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é que essa passagem ela está falando de dois grupos de pessoas, mas ambos são salvos. Ela está falando aqui com irmãos da igreja lá em Roma. E ela está falando de pessoa enferma na fé. E não que não tem fé. São coisas diferentes. Agora,
O que quer dizer com esse enfermo na fé? O enfermo, ou em outras passagens, em outras versões da Bíblia, diz o fraco. E a gente vai ver que no restante da passagem aqui ele até usa o termo fraco e forte. O fraco na fé aqui, ele não entra em detalhe o porquê. A gente subentende pela descrição e por conhecimento um pouco daquela igreja, da região em que eles estavam. Mas de forma geral, quando a gente fala de uma pessoa fraca na fé ou enferma, podem ser por diversas coisas. Pode ser por uma limitação da pessoa, uma falta de entendimento em alguns assuntos. Pode ser pelo passado da pessoa, algo que ela carrega que de repente deixa ela mais vulnerável em determinadas áreas da vida dela. Ou simplesmente porque ela ainda está aprendendo, ela ainda está se alimentando, né? Todo mundo, quando nasce, ainda é fraco. É necessário que a gente vá se alimentando e fortalecendo. Então aqui é a primeira lição que nós temos. Que nós devemos nos alimentar para que nós saiamos dessa posição de fraco e nos tornemos fortes na fé. Ou se nós estamos doentes na fé, enfermos, como diz aqui, que em algumas situações da vida acontece. Não creio que ninguém seja forte na fé durante sua vida inteira. Nós temos momentos de fraqueza, momentos em que nós estamos debilitados por diversas coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós não podemos nos acomodar com essa situação de fraqueza. E a segunda coisa que diz nesse versículo já diz respeito a outra pessoa, para a pessoa que está na condição de forte, no caso aqui, como ele diz. Que essa pessoa deve acolher a pessoa fraca. Quando diz aqui, recebei-o, é para acolher essa pessoa. Quando nós temos uma pessoa, então, que nós identificamos que está fraca, necessitando de ajuda em determinados assuntos, quem está forte, quem está bem, pelo menos naqueles assuntos, ela deve buscar acolher essa pessoa, receber bem essa pessoa. Aqui, se nós estudarmos Romanos e vemos os capítulos anteriores, nós vamos perceber que ele justamente vem tratando muito da questão do amor para com os irmãos, né? Aqui a passagem anterior mesmo aqui, né? Tem o subtítulo que é amor mútuo. E isso seria uma demonstração de amor para com o nosso irmão. Nós estarmos preocupados com as fraquezas dos nossos irmãos e no que nós podemos ajudá-lo. Não com suspeitas, também, como diz aqui, né? Não em contendas sobre dúvidas. É comum, às vezes, a gente ver algum irmão com alguma fraqueza, com alguma falta de conhecimento em algum assunto, e nós queremos ser incisivos na coisa e sermos, de certa forma, agressivos com os nossos irmãos. Mas você não pode agir assim. Nós devemos acolhê-lo. Não quer dizer que você não vá falar para ele o erro dele. Mas tem que ser em amor. E eu acho que a expressão aqui deixa isso muito claro, né? Quando diz recebei-o, não em contenda. Partindo para o versículo 2, ele diz, porque um crê que tudo pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Então aqui ele distingue bem os dois grupos, no caso aqui em que ele estava tratando.
É lógico que a gente pode aplicar isso a diversas coisas, né? Embora hoje em dia tenhamos muitas pessoas praticando veganismo, no nosso meio não é tão comum, né? Nós gostamos de uma carne, não é mesmo? Acho que não temos essa dificuldade aqui. Mas em alguns assuntos a gente tem divergência. A gente não concorda em tudo, com tudo, em todas as nossas práticas do nosso dia a dia. Ele está falando aqui algo que não era propriamente doutrinário, mas que seria costume. Vamos lembrar que aqui, quando trata de comida, principalmente para os nossos tempos também, mas naquela época e naquela região, a alimentação sempre esteve ligada com algo religioso. Comidas oferecidas para santos, feitas de certa forma, para santos não, né? Para deuses. Santos é para a nossa época agora. Que na prática é a mesma coisa. O pecado é o mesmo cometido. E então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De repente, algumas comidas que a gente gosta, para a gente não tem mal nenhum. Mas para uma pessoa que vem de alguma outra religião, ou que vem de alguma região que determinado alimento é ligado a certo culto a outros deuses, ou a outros pecados, isso para ela pode ferir ela. Então, ainda assim, é uma situação que pode acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia como igreja. E ele continua aqui, versículo 3. O que come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Não despreze. Então, primeiramente, a gente tem que ter paciência com os nossos irmãos que têm algum costume diferente, algum entendimento diferente. A gente tem que demonstrar essa paciência e esse amor para com o nosso próximo. E aqui ele usa uma palavra, o despreze, e essa palavra ela tem o sentido de tratar como sem valor. Às vezes a gente pode estar tratando a opinião do nosso irmão como sem valor, ignorando o entendimento dele daquela passagem. E aqui está falando justamente que isso não deve ser assim. Essa pessoa pode até estar errada na interpretação dela, mas a interpretação dela não pode ser tratada como sem valor. Se ela está errada, a gente tem que ajudar ela em amor a encontrar a verdade, a ela aprender. E a gente tem que tratar bem esse irmão, mostrar que a opinião dele também tem valor. Como diz aqui o final do versículo, porque Deus o recebeu por seu. Isso nos demonstra o quê? Nos faz lembrar que nós não somos salvos pelas nossas obras. E está falando da pessoa que era forte e comia de tudo. Mas ela não era salva porque ela comia de tudo. Assim como a outra pessoa não vai entrar em condenação porque ela come legumes. Esse versículo ele justamente tenta trazer para a gente em foco o que realmente importa. Que olha, pode ter uma obra diferente de um ou de outro, mas vamos lembrar que a salvação é pela graça. Deus recebeu tanto a você quanto o outro. Então, ambas as pessoas devem ter
o seu valor e serem ouvidas, e haver amor entre as duas pessoas. Nenhum deles pode desprezar o outro. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então aqui nós não podemos condenar os nossos irmãos pelos erros, por pecados dele, ou simplesmente, como é aqui no caso, por uma fraqueza dele, por uma falta de entendimento de determinadas coisas. Quando nós somos fortes, nós somos porque Deus nos fortaleceu. Ele está falando aqui, porque Deus recebeu por seu. E quem é o Senhor? É Deus. A gente não pode agir muitas vezes como se o nosso irmão estivesse servindo a nós mesmos. Né? Porque se você tem alguém te servindo e ele não está te servindo da forma que você deve ser, você cobra ele. Peraí, eu sou o seu chefe, eu sou o seu senhor. Eu quero que isso seja feito assim. Né? Às vezes a gente, no nosso serviço, a gente passa por isso. A gente mais como empregado, né? A gente quer fazer uma coisa de uma forma, mas se o nosso chefe falar, ó, não, eu quero que faça nessa sequência o serviço, você acata e faz, porque essa pessoa é o seu chefe. Se ele está mandando fazer assim, ele está te pagando para fazer assim, você faz. Mas às vezes a gente quer agir assim com o nosso próximo, o nosso irmão. Não, irmão, você tem que fazer assim. A gente eu lembro até sempre de uma situação, a gente, em Betel, a gente de pequeno, ia pintar a igreja. As últimas vezes o irmão Daniel fez isso. Mas a gente, por muitas vezes, a gente juntava os irmãos lá em Betel e ia pintar a igreja. Bom, para a minha geração, nós tínhamos a função de segurar a escada. Porque não davam um pincel pra gente, né? Mas eu lembro muito bem de determinada vez, nosso irmão Newton pediu para eu levar o potinho de tinta, ou eu ia pegar para pintar rodapé, alguma coisa assim. Eu peguei o potinho de tinta, mas não, irmão. Tem que pegar assim, com o dedo dentro da tinta. Mas, irmão, eu não queria sujar meu dedo na tinta, né? Tá por fora. Não, mas tem que pegar assim. Bom, naquela situação ele meio que era meu chefe mesmo, né? Eu tava lá para cumprir ordens. Ele mandou, eu coloquei o dedo na tinta, né? Fui submisso. Mas às vezes a gente quer agir dessa forma com os nossos irmãos. Acha que as coisas têm que ser da nossa forma, porque tem que ser. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ajudar os nossos irmãos a entender, né? Ali talvez ele pudesse ter me explicado, ó, irmão, se você pegar dessa forma, você vai deixar escorregar essa lata de tinta. E ela vai cair. Segura dessa outra forma que é mais seguro. Não é uma situação que a gente vai se doer por isso, né? Mas na igreja, às vezes, acontecem situações que a gente acaba magoando ou machucando os nossos irmãos por falta de saber como falar, como corrigir o nosso irmão. Né? A gente tem que buscar sempre sabedoria nisso. Não é tão fácil assim. Né? E aqui o final desse versículo, ele diz, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Nós devemos sempre lembrar que se nós temos a correta interpretação de determinada coisa, se nós atingimos um certo conhecimento, se nós já aprendemos, não é porque nós somos melhores do que o nosso irmão.
é porque Deus é poderoso para nos firmar, para nos fortalecer, para nos ensinar. É Ele quem deu a capacidade de você estar entendendo. E a partir daí, nós temos que entender que o nosso irmão também vai chegar a isso. Deus trará em tempo o conhecimento a esse irmão. E a gente deve buscar ser ferramenta de Deus para ensinar o nosso irmão. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então aqui ele passa para uma outra questão. Ele deixou a comida de lado e aí ele traz a questão de dia. Se você usa o dia, né, separa o dia para algo diferente, né? Por exemplo, nós aqui podemos achar, não, o culto tem que ser de domingo. Então, quando esse trabalho aqui começou, que fazia os cultos aos sábados, estava errado. O culto tem que ser ao domingo. Bom, a Bíblia não diz isso. Não põe regra sobre dias e dias, né? Por isso, uma religião que torna determinados dias santos, ela não está correta nisso. Mas aqui ele diz que cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Olha que interessante, né? Estar seguro na sua própria mente. O que isso quer dizer? Que cada um deve ter o conhecimento daquilo. A gente não deve fazer as coisas simplesmente porque alguém diz que deve ser feito assim. O pastor falou que a pregação tinha que ser de 45 minutos, eu vou pregar 45 minutos. Porque ele assim determinou. Eu vou cantar 2 hinos na introdução do culto porque o irmão disse que tinha que ser. As coisas não devem ser simplesmente sem sentido. E principalmente quando a gente fala de coisas doutrinárias. A gente tem que buscar o conhecimento das doutrinas e não agir simplesmente porque é comum em nosso meio. Por que nós achamos que determinada coisa é errada? Eu não acho errado comer carne, mas por que é errado ou não é errado? Nós devemos estudar a Bíblia e buscar o conhecimento, a interpretação correta de cada coisa. É lógico que a gente usa de ajuda, né? Pesquisamos em livros, comentários, com os nossos irmãos mais experientes, que têm melhor entendimento no assunto, mas a gente tem que buscar entender. E às vezes o crente ele se acomoda em não entender as coisas, em não aprender as doutrinas. A gente tem que ter sede desse conhecimento, de estar com a mente segura naquilo que em que nós estamos fazendo. E ele vai repreender a gente aqui mais para frente na passagem. O versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Tudo em que nós fazemos na nossa vida, seja comer, seja separar um dia, eu posso determinar que eu separei o domingo para o Senhor, e não tem erro nisso. Mas tudo que nós fazemos tem que ser buscando agradar a Deus.
Nós estudamos com os jovens na semana passada sobre José. E é interessante a gente analisar a vida de José. O como ele, durante a vida inteira dele, ele passou por dificuldades, por diversas dificuldades, mas sempre falava ali que José buscava fazer as coisas como era agradável a Deus e Deus o abençoava. Olha a importância da gente estar agindo de uma forma agradável a Deus em tudo que nós fazemos. E se nós pensamos que algo pode desagradar a Deus, nós não devemos fazer. Se a gente ainda não está seguro na nossa própria mente quanto a fazer determinada coisa, como nós vemos no versículo anterior, nós não devemos fazer. Como diz aqui, não come e dá graças a Deus por não ter comido. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então aqui ele demonstra que, indiferente da sua opinião, sobre aqui no caso ele está usando de comer ou não, nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso dono. Tanto na vida quanto na morte. Esse versículo destaca. Durante toda a eternidade, nós continuaremos sendo de Deus. Versículo 9. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Aqui Paulo, mais uma vez, usa de novo esse recurso de desviar a nossa divergência de opinião para o que realmente tem o valor, que tem a importância, de que quem pagou o preço por nós foi Cristo. Nós pertencemos a Ele e não um irmão tem poder sobre o outro ou tem alguma relevância maior do que o outro. Mas nós devemos agradar a Deus porque Ele nos resgatou pela graça e não pela obra, não por termos comido ou deixado de comer algo, por ter guardado o domingo ou não ter guardado o domingo. Nós continuamos pertencendo a Deus dessa mesma forma. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então aqui ele destaca o perigo dos dois lados. Ou você julga o seu irmão, mas ele come carne. Tudo bem que às vezes a gente come carne parecendo realmente, né, precisa de ser repreendido às vezes. Mas julgar o porquê determinado irmão interpreta coisa de certa forma, ou por outro lado a gente desprezar, esse irmão aí come legumes, não tem entendimento de nada, é fraco. A gente não deve agir assim com nossos irmãos. Mas a gente deve sim buscar fazer o correto. Ele não está falando aqui para a gente ignorar, falar, não, cada um vive aí conforme achar melhor e vai ser o suficiente, né? Não, Senhor, eu vivi em pecado, mas é porque eu tinha esse entendimento. Então, na Bíblia ali, em Romanos, estava falando que eu podia fazer assim. Não é isso. E que cada um, que nós havemos de comparecer
ante o tribunal de Cristo. Então ele deixa aqui um alerta. Fala, olha, presta atenção. Você tem essa interpretação, esteja seguro na sua mente. Porque você vai responder sobre isso perante Deus. E aqui ele estava falando para duas pessoas salvas, como nós destacamos antes. Fraca, mas salva. Mas, mesmo assim, a gente dá conta das nossas obras perante Deus. Será que, quando nós comparecermos perante Deus, nós vamos sair com galardões por ter tido a interpretação correta da palavra de Deus e agido segundo os ensinamentos dele? Ou será que a gente vai passar queimado por fogo para purificação, né? Nós devemos buscar agradar a Deus e fazer a vontade dele. Versículo 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, como nós acabamos de comentar. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Nós devemos agir em amor ao nosso irmão e não ser pedra de tropeço para ele. Nós, às vezes, parece que nós estamos tentando mais dificultar a vida dos nossos irmãos do que ajudá-lo a chegar à correta interpretação das coisas. A gente deve buscar que o nosso irmão tenha, que aprenda, que evolua na palavra de Deus, que cresça. E não contra ele. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas não é... Peraí, deixa eu ler de novo. Versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não a não ser para aquele que tem por imunda. Para este é imunda. Então, se nós ainda não temos a convicção daquilo, nós devemos tomar cuidado. Porque se nós achamos que fazer determinada coisa é um pecado, mas às vezes você vai falar, não, mas o pastor falou que fazer isso tudo bem, então eu vou fazer. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Percebe? Porque eu acho que Deus considera isso um erro. Deus condena. Eu acho que Deus condena quem come carne. Ah, não, mas o pastor come carne, né? Então eu vou comer. Você está fazendo isso por quê? Porque você interpretou que era errado? Não. Você não tem o conhecimento, você não está seguro na sua própria mente, você acha que é um erro fazer aquilo, mas você acaba fazendo para saciar a sua vontade. Ou para seguir a linha dos outros, para parecer mais com os outros, ou para satisfazer um gosto particular seu. E o crente tem que tomar cuidado com isso. Versículo 15. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Mais uma vez aqui, fortalecendo a necessidade de agirmos com amor e compreensão com nossos irmãos.
Se determinada coisa pode afligir o nosso irmão, por mais que você tenha o entendimento de que aquilo por si não é errado, se você age de uma forma que está prejudicando o seu irmão, você está pecando. Não pela coisa, pela ação, pela obra, mas pela falta de amor do seu irmão. Aquilo se torna imundo, como diz aqui na palavra. Não seja, pois, blasfemado vosso bem. Às vezes aquela coisa não é ruim, não é errada, mas da forma em que a gente age, serve de blasfêmia. Serve para dizer mal do nome de Deus. E um crente deve zelar por isso. O nome de Deus é o que mais importa para o crente. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, que realmente importa, não é a nossa vontade, o nosso dia a dia, as coisas do jeito que a gente quer. Ah, não, mas, poxa, as irmãs vão fazer arroz, feijão e frango hoje. Não, mas eu gosto de comer macarrão no domingo, é tradição. Sempre comi macarrão no domingo. Como assim? A vida não é isso. Não é isso que importa para um crente. O que importa é a justiça de Deus. Ou seja, fazer o que de fato é a vontade de Deus. E a paz e a alegria no Espírito Santo. Se eu agir de forma até rude com o meu irmão, porque eu acho que ele está errado, você acha que eu vou ter paz? Você acha que isso é ter alegria no Espírito Santo? Com certeza não é. Nós devemos viver em amor com os nossos irmãos para ter essa paz e essa alegria. E principalmente a paz fazendo a vontade de Deus. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Ou seja, quando nós agimos da forma correta, da forma que Deus nos ensina, além de ser agradável a Deus, até os homens nos veem de uma forma diferente. A gente vê aí o mundo até zombando e falando mal de religiosos por conta disso, porque ele não sabe agir em amor ao seu irmão. Falar, porque a igreja age dessa forma com a pessoa só porque ela fez isso. Nós devemos saber tratar os nossos irmãos e tratar as nossas diferenças. Versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Cuidado com as nossas obras, cuidado com o nosso agir. A gente às vezes pode estar agindo de uma forma que a gente está destruindo a obra de Deus, como diz esse versículo. Nós estamos agindo contra Deus. E que a gente siga, assim, esse caminho de obras para paz e para edificação dos nossos irmãos. Versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas
em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Versículo 21 diz: bom é não comer a carne, ou não beber vinho, não fazer as coisas que o nosso irmão tropece. É bom, é agradável a Deus quando a gente passa a agir de uma forma cuidadosa para com os nossos irmãos. Quando a gente compreende onde o nosso irmão pode cair, onde pode ferir, onde pode machucar o nosso irmão, e a gente tem o cuidado de agir com amor a ele e saber abrir mão de coisas. Diz aqui, né? Posso ter certeza que comer a carne não é pecado, mas se eu abrir mão disso, vai ser agradável a Deus, se for por amor ao nosso irmão. Versículo 22, tens tu fé, tem em ti mesmo diante de Deus. Não é para a gente sair batendo no peito, falando, porque o irmão come legumes, mas eu sou forte, eu não preciso disso, eu tenho certeza que eu comer a carne não tem erro nenhum. Guarda para você perante Deus isso. Deixa que Deus julgue se você foi forte, se você foi correto, se você estava certo na sua interpretação. E não você mesmo. Não saia se julgando melhor que o seu próximo. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é por fé é pecado. Que assim a gente possa ter o cuidado em tudo que nós fazemos. Não vá se achando o forte que pode fazer tudo, porque a gente tem que ter a correta interpretação de tudo que nós fazemos. Haja com fé e com vontade de agradar a Deus. E não saia se condenando, fazendo as coisas que não agradam a Deus. Ou até às vezes, fazendo a coisa correta, mas da forma errada. Assim sendo reprovados por Deus da mesma forma. Amém?